Oi, Sora. Nós vamos apresentar um Pra- trabalho sobre fibrose cística e vamos lá. Então, o padrão de herança da fibrose cística é autossômico recessivo, ou seja, ela vai ser uma doença que vai atingir tanto homens quanto mulheres, e a pessoa vai precisar ter os dois genes mutados para que a doença se manifeste. A fibrose cística é uma doença causada por mutações no gene CFTR, que é sigla para Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, e esse gene se localiza no cromossomo 7, no braço Q, ou no braço longo, na posição 31. Então, aqui a gente vai apresentar algumas mutações do gene CFTR, e elas vão poder ser classificadas em diferentes grupos ou classes. E aí, esses grupos ou classes eles vão ser de acordo com os mecanismos que vão interromper a função do gene CFTR. A classe 1, então, ele vai ser um erro na produção, e aí vai ter a ausência da proteína ou uma proteína truncada, e isso vai levar à perda completa ou quase completa da função da proteína CFTR. A classe 2, nela vai acontecer um erro de processamento, e aí vai ocorrer uma síntese de uma proteína imatura, com pouco ou nenhuma proteína na membrana apical. Na classe 3, então, vai acontecer um erro na regulação, e aí, então, a regulação ela vai ser defeituosa e a proteína ela não vai poder ser ativada, mesmo se houver a expressão do CFTR. A classe 4 vai ser, então, acerca da condução, e aí nela a condutância do cloreto ela vai ser diminuída, e apesar de haver a síntese do gene CFTR, vai ter uma função residual na proteína da membrana, podendo levar isso a um fenótipo de menor gravidade ou uma fibrose cística atípica. Então, na quinta classe, a gente vai ter a síntese reduzida, ou seja, basicamente a síntese do gene CFTR vai ser parcialmente prejudicada e vai levar a uma quantidade reduzida. Na sexta classe, a gente vai ter o turnover acelerado, que vai ser quando a proteína vai ter uma instabilidade na membrana apical da célula. E aí ela vai ter uma degradação 5 ou 6 vezes mais veloz do que as observadas na proteína normal. E as classes, as mutações 1, 2 e 3, são associadas às manifestações mais graves da fibrose cística, enquanto a 4, a 5 e a 6 são associadas a uns fenótipos de menor gravidade. Quanto a algumas características genéticas importantes dessa condição, se destaca a heterogeneidade alélica, que se trata da capacidade de mutações diferentes de um gene resultarem na mesma doença. E no caso da fibrose cística, existem cerca de 2.000 mutações registradas, e todas resultam no não funcionamento ou na diminuição do funcionamento da proteína CFTR. E, consequentemente, nas manifestações clínicas da fibrose cística. Vale ressaltar que, por ser uma doença recessiva, é preciso de dois genes mutados para que uma pessoa manifeste fenotipicamente essa condição. Entretanto, esses genes podem ser qualquer combinação de uma dessas 2.000 mutações. Por isso, se considera que ela tem heterogeneidade alélica. Isso nos leva à segunda característica importante, que é a expressividade variável. A fibrose cística não se apresenta exatamente igual em todos os afetados, podendo ter variações de sintomas, variações na gravidade ou na progressão com que evoluem algumas das manifestações. E essas variações se devem principalmente às diferentes combinações de alelos mutados, com diferentes tipos de mutações. Algumas mutações são de perda de função, enquanto outras são apenas de redução de função, resultando em casos mais leves da, da doença. Em outros fatores que influenciam bastante a expressão dessa doença é as condições climáticas do local onde o paciente vive, por ser uma doença principalmente do trato respiratório. Se o paciente vive em locais favoráveis ao surgimento de infecções, é muito provável que haja uma piora na condição e infecções mais frequentes e coisas do tipo. Aí abaixo eu citei algumas das características que não são típicas ou não existem na fibrose cística, como a heterogeneidade de locus, que é quando mutações em genes diferentes estão na mesma consequência, na mesma doença, o que não ocorre na fibrose cística porque ela é uma doença caracterizada pela mutação no gene CFTR. Também não é registrada antecipação genética através das gerações, até porque é uma doença em que as pessoas manifestam muito precocemente, logo nos primeiros meses de vida, e a maioria das pessoas com fibrose cística não tem filhos devido a problemas de fertilidade que vão ser apresentados mais pra frente. Também não é registrado penetrância incompleta, que é quando uma pessoa que geneticamente tenha os alelos para apresentar a doença não apresenta fenotipicamente essa doença. E também não há registros de fibrose cística por mutação de novo, que é quando uma pessoa apresenta a doença sem ter dado os alelos de seus pais, porque ela apresenta a doença devido a mutações novas, o que é praticamente impossível, porque é uma doença recessiva em que tu precisa ter dois alelos mutados e é muito difícil que tu tenha uma mutação nova nos dois alelos sem ter dado dos pais. A incidência mundial da fibrose cística, então, ela vai ser mais frequente nas populações brancas, descendentes de caucasianos, como aqueles que vivem na Europa, América do Norte e Austrália. No Brasil, então, a incidência da fibrose cística ela vai ser de 1 em cada 10 mil nascidos vivos, mas vai acontecer uma grande variação de incidência entre os estados brasileiros.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele apresenta uma maior estimativa que é de um caso de fibrose cística a cada 1.587 nascidos vivos. Na União Europeia, é mais ou menos um a cada 2, 3 mil recém-nascidos. E nos Estados Unidos, é um a cada 3.500. Agora nós vamos falar um pouco sobre as manifestações clínicas da fibrose cística. A fibrose cística é uma doença multissistêmica, ou seja, ela afeta diversos órgãos e diversos sistemas do corpo. Logo, as suas manifestações elas são muitas e elas são bem variadas, e elas se dão principalmente no sistema respiratório, que é o principal afetado em praticamente todas as pessoas acometidas pela doença. Entretanto, os pacientes com essa condição também apresentam sintomas no sistema digestório, nos órgãos abdominais e no sistema reprodutor, tendo influência na puberdade nesses pacientes, e bem como outras manifestações laboratoriais que vão ser apresentadas mais para frente. Então, uma das principais e mais significativas manifestações da fibrose cística vão ser os problemas respiratórios, os quais vão estar presentes em cerca de 90% dos pacientes com fibrose cística. Esses sintomas, então, como a Yas falou anteriormente, eles vão começar a se manifestar logo depois dos primeiros meses de vida das crianças, e eles vão começar com um episódio de tosse intensa, bem seca, o que vai lembrar uma coqueluche. E episódios repetidos também de bronquiolite. Junto a isso, a gente vai ter a hiperviscosidade do muco, que é uma característica bem marcante dessa doença. E ela vai causar uma dificuldade da eliminação das secreções. Esse acúmulo de muco, somado à hiperventilação pulmonar, eles vão levar ao desenvolvimento de uma broncopneumonia recorrente nesses pacientes. E podem ser ainda mais complicadas quando associadas a um abscesso pulmonar ou a um pneumotórax. Então, a principal causa de óbito desses pacientes com fibrose cística vai ser a falência cardiorrespiratória, sendo assim os sintomas relacionados ao trato respiratório os mais significativos dessa doença. Entre eles, a gente vai ter também a fibrose pulmonar progressiva, que é o que dá o nome à doença de fibrose cística. Esses pacientes com fibrose cística, eles são acometidos por ciclos de inflamações e infecções recorrentes que vão danificando o epitélio do pulmonar. E uma das principais infecções que devem ser levadas em conta quando tratando um paciente com fibrose cística é a colonização por Pseudomonas, que é uma bactéria que causa uma infecção grave nesses pacientes e pode até mesmo levar a óbito. A fibrose cística também apresenta manifestações nos órgãos abdominais, no sistema digestório, e entre elas, a maioria também se deve ao acúmulo desse muco viscoso ou a outros problemas ocasionados pela essa falta de canais de cloro. E os principais são insuficiência pancreática, cirrose biliar, a síndrome da obstrução intestinal distal, devido ao acúmulo de muco no ilho, que é a parte distal do intestino delgado. Também pode ocorrer prolapso retal e má absorção de nutrientes. Essa má absorção de nutrientes pelo intestino resulta na desnutrição, na dificuldade de ganhar peso e estatura, mesmo que o paciente tenha bom apetite e se alimente bem. E também isso pode levar à presença de gordura nas fezes, que ocorre também pelo mau funcionamento do pâncreas, porque daí com esse mau funcionamento do pâncreas associado a essa má absorção dos nutrientes pelo intestino, as gorduras ingeridas pelo paciente não são bem digeridas e acabam sendo liberadas junto com as fezes. Entre as manifestações, então, a gente vai ter manifestações no sistema reprodutor. Então, no sistema reprodutor masculino, a gente vai ter a infertilidade em 98% dos casos. E isso vai ocorrer devido à ausência bilateral congênita dos ductos deferentes. No sistema reprodutor feminino, então, a gente não vai ter a infertilidade, mas a gente vai ter uma fertilidade reduzida. Isso devido ao aumento da viscosidade do muco cervical também e das infecções pulmonares crônicas, e que vão levar a um estado de saúde instável ao paciente. Além disso, também, a puberdade tardia ela vai ser bem comum entre os indivíduos com fibrose cística. Ela é geralmente atribuída à doença crônica ou à má nutrição. No entanto, essa puberdade tardia ela foi relatada como uma característica da fibrose cística, mesmo em meio a um bom estado nutricional e clínico do paciente. A fibrose cística, ela também apresenta outras anormalidades sistêmicas que são muito utilizadas laboratorialmente para fazer o diagnóstico da doença. A principal delas é o suor rico em sódio e cloro, que é o típico suor salgado, que é a principal característica da doença muito utilizada para diagnóstico. O suor salgado causa um desequilíbrio hídrico que leva a uma sudorese excessiva devido à regulação osmótica. Também pode ocorrer em alguns casos uma desidratação hiponatrêmica, devido a esse desequilíbrio hídrico. E também pode ter, em alguns casos, uma hipercalcíuria. Também é observado níveis elevados de tripsinogênio em recém-nascidos, que é o que é utilizado para fazer o teste do pezinho. As mutações desse gene, então, elas podem comprometer o funcionamento da proteína CFTR. E isso vai causar
múltiplas mudanças fisiopatológicas devido às alterações desses níveis de cloro e bicarbonato, o que vai afetar todo o sistema de transporte de íons e caminhos metabólicos do organismo, e vai causar um desequilíbrio geral, afetando diversos órgãos e resultando, então, nos sintomas característicos da fibrose cística. Entre essas mudanças, então, alterações, a gente vai ter como destaque o equilíbrio iônico e a hiperviscosidade do muco respiratório. Isso vai acontecer devido ao déficit de íons de bicarbonato, o que vai tornar o muco mais compacto e, consequentemente, tornando ele mais denso e viscoso. Esses ciclos de infecção e inflamação, eles resultam na degradação do epitélio pulmonar. E essa degradação, ela acaba resultando no desenvolvimento de um tecido subepitelial fibroso, devido a uma ativação no mecanismo de reparo e remodelação do tecido do trato respiratório. Exemplos de consequências disso incluem a bronquiectasia, infecções crônicas que levam à pneumonia, sinusite, a absorção de cloro nas glândulas sudoríparas também é afetada, resultando na secreção excessiva de cloro com desequilíbrio hídrico, o que resulta no característico suor salgado da fibrose cística e consequente sudorese excessiva pelo desequilíbrio da pressão osmótica. No geral, a maior parte dos sintomas característicos da fibrose cística se dá devido ao espessamento do muco, e que acontece devido à não reabsorção de eletrólitos pelos canais de cloro. E isso resulta em infecções crônicas no trato respiratório, mas também pode afetar glândulas exócrinas, como o pâncreas e as glândulas intestinais, o que pode levar o paciente a ter problemas de digestão que resultam em sintomas como diarreia, dificuldade de pegar peso, estatura, fezes com gordura, como dito anteriormente. Então, alguns tipos de diagnóstico para a fibrose cística. A gente tem um teste do pezinho, que ele é realizado em todos os recém-nascidos brasileiros, pelo Sistema Único de Saúde e pelas clínicas privadas também. Ele vai ser feito pelo tripsinogênio imunorreativo, ou IRT, e ele é possível porque os recém-nascidos fibrocísticos, eles vão ter uma obstrução na luz pancreática, e por esse motivo vai ter uma menor secreção do tripsinogênio e, consequentemente, vai ter uma elevação do tripsinogênio imunorreativo, que é o IRT, na corrente sanguínea. E esse teste, ele deve ser feito em até 30 dias depois do nascimento do bebê, para ter um resultado melhor, porque nessas primeiras semanas de vida da criança vai ter uma diminuição do tripsinogênio na corrente sanguínea, e aí vai ser mais fácil de ver o tripsinogênio imunorreativo. Outro teste que a gente tem para diagnosticar a fibrose cística vai ser, então, o teste do suor, que ele vai ser o padrão ouro de diagnóstico da fibrose cística, e ele vai permitir o diagnóstico em 98% dos casos. Ele normalmente é feito depois do teste do pezinho, para uma confirmação mais certeira. Então, esse teste ele vai ser indolor e ele vai medir a concentração de sal e cloro no suor do paciente, sendo a medição do cloro a mais precisa, então. E aí, os valores de cloro entre 40 e 60 miliequivalentes por litro não vão ser conclusivos, e aí o exame teria que ser repetido nesse caso. E o valor acima de 60 miliequivalentes por litro vai confirmar o diagnóstico de fibrose cística em crianças. A gente também vai ter o exame genético, ou teste de DNA, que ele vai analisar o DNA do paciente para encontrar mutações ou possíveis mutações no gene CFTR. Referências bibliográficas. Obrigada, Sora.